Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bright Talks, né, promovido aqui pela Bright Cities. Hoje o tema muito importante, né, interessante, como é a cultura da gestão de dados na administração pública. Temos, né, como convidada aí a Grazi Carvalho, da Alice GovTech. Então, hoje seremos, né, duas mulheres e duas GovTechs falando sobre como a importância dos dados, né, e da gestão de dados é para a gestão pública. Sejam aí muito bem-vindos. Estamos ao vivo no YouTube. Como sempre, né, para nós é super importante ter a presença também de vocês ouvintes e fazendo perguntas, comentários. Então, a gente sempre pede para que vocês coloquem aí nos comentários qual cidade que você é, qual prefeitura, se é de empresa. Então, manda um oi aqui para a gente também nos comentários, que a gente sempre é importante ouvir também um pouquinho de vocês. E no final, né, do nosso Bright Talks, sempre a gente abre também para perguntas, podem irem mandando as perguntas que a gente vai respondendo. Então, hoje, nosso foco vai ser falar sobre dados, que é o core da nossa empresa aqui da Bright Cities, né? É o que a gente faz todos os dias, é como que a gente utiliza dados para poder fazer com que a gestão pública seja uma gestão cada vez mais técnica, para direcionar a tomada de decisão. E hoje a gente vai falar sobre como construir esses dados, né? Como uma cidade, seja de qualquer tamanho, uma cidade pequena, média, grande, consegue construir esse observatório de dados para que possa utilizar esses dados para direcionar o planejamento da cidade, para tomar decisão de novo mais assertiva, algo muito importante. E a gente vai trazer aqui para conversar conosco a Grazi Carvalho, que tem mais de 15 anos de experiência em políticas públicas e é também doutora em modelagem de dados. Então, ninguém melhor aqui para também falar sobre isso conosco, com a Grazi. Antes de chamar a nossa convidada, vou mostrar para vocês um pouquinho também, lembrando do porquê que a gente está, né, falando sobre isso. Atualmente, né, a Bright Cities, ela é focada em levantar e montar esse observatório de dados para cidades que já possuem. A gente acaba também dando suporte para aprofundar, né, esse observatório de dados e muito focado em auxiliar essas cidades a ter esse dashboard de dados e também chegando a se ter uma certificação de que esse observatório ele está sendo gerenciado, né, e levantado de acordo com as normativas internacionais. Então, a Bright faz o diagnóstico das cidades, monta isso e dá como uma plataforma, né, como suporte para essas cidades e também auxilia as cidades a tirar a certificação ISO, cidades inteligentes, cidades resilientes e cidades sustentáveis. Também temos agora a nova ISO a 37125 de cidades, que é uma ISO de ESG. Então, a gente é bem focado nessas três normativas de ISO e mais agora a quarta. Então, a 37120, cidades sustentáveis, 37122, cidades inteligentes, 37123, cidades resilientes, e agora a 37125, que é de ESG. Então, entrando no nosso site, a gente sempre convida vocês, conheçam o site, se cadastrem, coloque o nome da sua cidade, vocês podem vir aqui colocar qualquer cidade do Brasil, e a gente já traz para vocês o diagnóstico dessa cidade. Também temos disponível, né, e de forma gratuita, o acesso ao banco de soluções. Então, quando vocês tiverem qualquer desafio na cidade, dá para entrar nesse banco de soluções. Então, vindo na homepage da Bright Cities, banco de soluções, vocês acessam um banco de mais de 1.500 soluções. Né? Então, tem solução para todas as áreas: meio ambiente, energia, finanças, governança, saúde, segurança, mobilidade, urbanismo. E vocês podem tanto procurar as soluções por indicador, como também soluções que sejam gratuitas, boas práticas. A gente também tem uma área aqui de boas práticas, são mais de 150 boas práticas, ou seja, que outras cidades, o que as outras prefeituras estão fazendo, estão gerando resultado. Então, também tem aqui para vocês olharem, tá bom? Então, fica o convite aqui para vocês acessarem a plataforma da Bright e também para que vocês possam, né, nos seguirem nas redes sociais. E vamos lá agora para o que interessa, né, em relação a como também a gente traz mais informações e conteúdo para vocês. Tem muita informação
sobre o tema de cidades, que é importante, a gente está sempre divulgando. E agora a gente vai falar com esse nosso tema, a cultura de gestão de dados na administração pública. Então, convido aqui para participar comigo a Grazi, doutora Grazi, né, Carvalho, da Lici GovTech, que vem hoje trazer também essa informação da cultura, né, de dados na gestão pública. Grazi, seja muito bem-vinda. Ei, Raquel, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Para quem está assistindo ao vivo, para quem está assistindo o replay aí, né? Tem sempre um pessoal que assiste aí depois, então é um prazer imenso estar aqui, poder fazer esse bate-papo, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência dos desafios, né, dessa gestão de dados na administração pública e apresentar aí alguns caminhos, algumas possibilidades de como conseguir avançar nesse desafio e conquistar aí todos os louros que vem, né, quando a gente consegue gerar uma cultura de gestão de dados na administração pública. Prazer estar aqui, bom dia a todos, boa tarde a todos aí. Obrigada, Grazi. É sempre, né, a gente que trabalha com isso, a gente vê o resultado, né, diário, né, dessa boa gestão de dados. E você, com 15 anos de experiência, queria que você, antes da gente começar com as perguntas, e novamente, gente, para quem está participando aqui, quem não tiver ao vivo também pode mandar depois nos nossos canais as dúvidas. Mas obrigada quem está participando. O Igor está aqui presente com a gente, né, do GSUAS, uma Super GovTech, né? Bom dia, Igor. Bora aprender o comentário dele, bora aprender com essas referências de dados do setor público. Obrigada a sua participação. Temos também aqui o Jorge Luiz, olha, vindo direto aí da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura de Joinville, também geógrafo aqui, muito bacana. Frederico Araújo Rodrigues, também participando aqui de Goiânia. Muito bom, gente, muito bom ter a participação aí de vocês. E a gente queria saber, para quem não te conhece ainda, né, Grazi? Eu sei que você já é uma referência também, né, nesse mundo de cidades inteligentes, mas para quem ainda não te conhece, falasse brevemente um pouco sobre o seu histórico, né, de trabalho, para que a gente pudesse depois entrar mais no detalhamento dessa questão de dados, mas tem todo um porquê você está aqui hoje, né? Não, com certeza. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Grazi Carvalho, eu sou geógrafa de formação, com graduação, mestrado e doutorado em planejamento territorial, né? Eu na geografia, eu escolhi geografia porque eu queria entender de território, eu queria entender como que as coisas funcionam no território, né? Eu sempre tive uma curiosidade, assim, de compreender como as coisas se organizam. E aí eu fui fazer geografia e aí eu me deparei com os dados geográficos, né? Me deparei com geoprocessamento, com a cartografia. Eu sempre tive uma curiosidade assim, como é que as pessoas conseguem representar a cidade no mapa? Como que é esse processo? Assim? Como que ela sabe que é exatamente aqui que está essa serra, é exatamente aqui que está o rio, né? E todo o processo de paisagem, tudo. Então, eu sempre tive essa curiosidade. Então, desde que eu entrei na geografia, eu entrei em 2004, né? Fiz graduação na UFMG. E aí, em 2004... Grazi, que você é mineira, né? Sou de Belo Horizonte, sou aqui de BH, fiz graduação, mestrado, doutorado na UFMG, e parte do meu doutorado eu fiz sanduíche nos Estados Unidos, na Iowa State University. Mas eu sempre tive essa curiosidade, assim, de entender o do território. Depois eu fui querer entender de política pública, tipo assim, tá, e como é que essa galera gere esse território sem entender como que o território funciona, né? E aí eu fui entender de políticas públicas. Então, no meu mestrado, eu trabalhei muito com elaboração de plano diretor. Então, comecei a entender sobre os instrumentos de políticas públicas que faziam gestão do território. Então, no meu mestrado, eu comecei a trabalhar com elaboração de plano diretor e os dados que eram necessários para, né? E aí, unindo cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto. Então, tudo que era tipo de dado geográfico de gestão de território. E aí, no doutorado, eu já comecei a trabalhar com modelagem de dados. E aí, a gente já começou a trabalhar com simulação de cenários, né? Utilizando já conceitos de inteligência artificial. Então, lá em 2015, quando eu defendi o doutorado, eu já utilizava de métodos de machine learning, de cadeia de Markov, métodos de regressão linear, não linear. E no meu doutorado, a minha tese foi justamente comprovar que gestão territorial,
não se pode fazer com modelos matemáticos lineares. Então, tipo assim, esses modelos que falam assim, devastou 30% da Amazônia, nos próximos 20 anos vai devastar mais 30%. Não é linear, você não pode fazer esse tipo de análise. Porque você tem questões políticas, você tem questões climáticas, você tem outras questões, né, que influenciam essa modelagem. E aí eu consegui comprovar realmente que não dá para fazer. Então, criei várias simulações. E aí, disso saiu a publicação de 2 livros. Então, tem um livro que é o Modelagem de Cenários Futuros para Cidades Inteligentes, então mostrando como que você usa dos dados geográficos para fazer simulação de cenário. E aí eu trabalhei muito aqui com Belo Horizonte, na regional da Pampulha, e na época a Pampulha ainda não era patrimônio da humanidade, né, da Unesco, patrimônio da Unesco, e eu fiz uma simulação, porque eles estavam querendo fazer uma obra de um novo rodoanel, e esse rodoanel ia passar numa área de influência dessa área que estava em processo de tombamento pela Unesco, e aí eu consegui comprovar, fiz em parceria com o pessoal da Prodabel, o pessoal da Prodabel é uma agência de dados aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, então eles me cederam os dados para eu fazer as simulações. E aí eu consegui mostrar o impacto que aquele trajeto daquela obra ia ter na região, né? Ia mudar completamente o uso de solo. E aí esse estudo acabou influenciando direto ou indiretamente aí o traçado. O traçado não passa por ali mais, fizeram um outro traçado. E bom, logo depois, comprovou que era um impacto não positivo, né? Sim, e aí logo depois foi definida como patrimônio da Unesco, né? Por conta de todas as obras do Oscar Niemeyer, né? Então é um patrimônio arquitetônico, e ali você tem uma ocupação que ela é muito específica, né? São lotes grandes, são casas muito grandes, assim, e a mudança disso ia mudar completamente, ia começar um movimento de partilha de lote, né? De desmembramento de lote, ia começar um monte de lote piquititico, e aí ia mudar completamente a paisagem. E aí não era esse o objetivo, e aí o estudo, a pesquisa ajudou, contribuiu para isso aí. E aí a gente vem desde então trabalhando, né, com dados e entendendo de políticas públicas, entendendo de como que as legislações e os projetos podem contribuir aí para a melhoria desses indicadores de performance, né? Que aí a gente vai trabalhar um pouco mais isso aqui ao longo dessa live. A gente vai falar um pouquinho sobre indicadores, sobre certificações, sobre a Agenda 2030 e todas as metodologias possíveis e imagináveis aí de monitoramento de indicadores de cidades. Muito legal. E aí, um caso prático, né, que você já foi colocando aí, como você colocou na prática a questão da análise dos dados para poder dar um direcionamento melhor por uma mudança, né, importante que iria ter aí na cidade de BH. Então, assim, sensacional. E Grazi, e da onde surgiu? Você já, então, era consultora, né, já trabalhando aí com a questão da gestão de dados, e aí você você é uma das fundadoras da Alice GovTech, certo? Certo. Mas, assim, a Alice, ela existe tem 8 anos, né? Antes de abrir a minha própria empresa, eu trabalhei como consultora para outras empresas, né? Compondo equipe de outras empresas, como pesquisadora de outras empresas. Então, assim, eu tenho uma atuação bem vasta, sabe, Raquel? Eu falo assim que eu conheci a 4ª hélice da inovação, né? Essa temática da 4ª hélice da inovação, que é governo, empresas, instituições de ensino e sociedade civil organizada. E eu passei pelas 4 hélices, assim. Eu atuo como professora universitária, então eu dei aula na UFMG, dei aula na PUC, dei aula no UniBH, que são universidades privadas aqui de Minas Gerais. Hoje eu estou como coordenadora de uma MBA em Gestão Pública e Liderança para Cidades Inteligentes, numa parceria com a Universidade do Paraná. Eu atuei como empresa, né, como consultora, prestando serviço para governo. Então, eu atuo com o governo tem 15 anos, trabalhei com Monteiro Lobato, que é uma cidadezinha de 4 mil habitantes no interior de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar, na época a prefeita era a prefeita Daniela, que ela criou um projeto foi um dos primeiros projetos que a gente trabalhou na área de cidades inteligentes, que foi Monteiro Lobato, cidade inteligente e encantada, porque eles queriam criar... É conhecido, né? Esse foi um dos primeiros mesmo grandes projetos. E eu estava lá nesse projeto, compondo equipe numa empresa lá de São Paulo, e trabalhei com a Prefeitura de São Paulo, com modelagem de dados através de um projeto da Unesco. Na época, a Prefeitura, igual o PNUD hoje, né? Abre uns editais de seleção de consultor individual,
E aí eu concorri e eu passei nesse processo e a gente foi trabalhar modelagem de dados para a cidade de São Paulo. Isso há uns 10 anos atrás. Então, eu já estava trabalhando com esse tipo de ação, né? Então, eu sempre trabalhei, ou eu estava na sala de aula ensinando análise de dados, ou eu estava trabalhando com consultoria, compondo equipe em projetos de plano diretor, ou de modelagem de dados, ou de cadastro técnico multifinalitário, alguma coisa nesse sentido, ou eu estava à frente do terceiro setor enquanto associação, né? Então, eu fundei a Associação Profissional de Geógrafos de Minas Gerais. Depois, eu tive à frente de alguns institutos de gestão com foco em cidades, de gestão do terceiro setor. Então, eu estava aí rodando, entendendo, sentando nessas diferentes cadeiras e entendendo a dor, a delícia e a dor de ser cada gente, né? Eu só não sentei na cadeira do gestor público, só não fui prefeita, secretária ou vereadora. Isso aí eu não fui. Mas estava ao lado deles o tempo estava todo, sempre né, apoiando e assessorando esse pessoal, né? Porque eu só trabalhei com o setor público, então tem 15 anos que eu atuo com prefeituras. E muitas vezes, né, Grazi, a gente de fora consegue até enxergar, né? Bem assim, a gente consegue ver a dor que é, né? O desafio que é ser gestor público e buscar essas ferramentas para auxiliar, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, às vezes, a gente tenha acesso, né, a informações, a projetos. Hoje a gente faz parte de muitos ecossistemas de inovação, então a gente tem acesso a muitas startups, né, acesso a muitas soluções, e aí às vezes a gente está ali num processo de mentoria com os gestores, e eles falam, a gente está com um problema aí, a dor da vez agora, né, a reforma tributária. Não sabemos o que a gente vai fazer para resolver, o município não coletou o dado, o município não fez isso, e aí você vai tendo esses impactos que, por exemplo, uma reforma tributária, já entrando na temática de gestão de dados na administração pública, hoje tudo você precisa de dados para você poder fazer uma boa administração pública, né? A gente precisa ter, assim, o gestor, ele precisa entender que o dado, ele é um aliado e não contrário à gestão dele, né? Tem muita gente que tem receio de trabalhar com dados, porque o dado vai apresentar os desafios que precisam ser alavancados. Mas, ao mesmo tempo, se você não sabe quais são os desafios, você não consegue nem captar recursos para resolver esse desafio. Eu acho que é uma percepção anterior, né, Grazi? Essa coisa, não vamos demonstrar, não vamos pontuar aonde está com o problema, bem pelo contrário, né? A gente precisa desse direcionamento, e é uma mudança, uma cultura nova de dados que a gente vê que está sendo, né, mudada essa consciência dessa utilização do dado, sendo que é muito mais assertivo do que você não utilizar não ter essa visibilidade desse diagnóstico, né? E é uma questão de cultura mesmo, porque você vê assim, quanto menor é a cidade, mais se tem uma cultura de querer esconder as coisas, de não querer demonstrar o que realmente está funcionando e o que não está funcionando. E quanto maior a cidade, mais o dado está exposto. Se você quiser, você entra hoje, agora, no GeoSampa, que é um programa de dados da Prefeitura de São Paulo, que é a maior prefeitura do Brasil, e você tem tudo exposto lá, a cidade inteira exposta em números. E eles usam os dados justamente para atrair parcerias com universidades, eles criam hackathons em cima desses dados, eles atraem investidores, porque toda a lei de uso e ocupação do solo, todos os lotes, o que está vago, o que não está, o que pode ser usado, o que não pode, está tudo disponível. Então, o investidor, ele não precisa ir na Prefeitura de São Paulo para saber se ele pode investir ou não. Ele vai pela internet. O dado está todo lá. E essa é a grande diferença. Você vai em Brasília, Belo Horizonte tem a Prodabel, que é um instituto de dados que coleta dados de Belo Horizonte desde 1980. Isso é muito raro no Brasil. Belo Horizonte, para trabalhar modelagem de dados, gente, é o sonho de todo pesquisador. Por quê? Porque você tem série histórica de dados. Você vai nas prefeituras, às vezes, assim, eu já escutei vários cases, né, Raquel, não sei se você já ouviu esse tipo de coisa. Você chega na prefeitura e o gestor fala assim, o gestor, normalmente em prazo de troca de gestão, de eleição, né? O gestor anterior apagou todos os dados. O gestor anterior levou o notebook, a gente, levou o computador, levou a uma realidade, né? Em algumas... Você já ouviu isso também, né? Então, aí você fala assim, gente, a pessoa não tem uma infraestrutura de dados, ela não tem organização da informação. E aí, como é que a gente vai gerir uma cidade, vai fazer uma gestão realmente eficiente, que realmente vai gerar impacto,
se você não sabe nem onde que você está, ou no mineirês, né? Onde que eu tô e para onde que eu vou? Eu não sei onde que eu tô, não sei nem para onde que eu vou. Então, como é que eu vou fazer gestão? Entendeu? Então, assim, E você trouxe um ponto importante, né? E como você vai manter isso a longo prazo, né? Porque quando a gente fala que um gestor saiu, teve uma mudança, levou os dados, quer dizer que não existia essa cultura já, né, entrelaçada na gestão. E assim, um observatório de dados não é de uma gestão ou de outra, ela é da cidade, ela é da população. Então, se eu publico isso, se eu torno isso, né, num processo oficial, isso se torna algo que não muda de gestão para outra, né? E aí entra bem no que eu ponto até da gente falar que como que se começa, né, Grazi? É uma cidade aí que a gente diz que, independente do seu tamanho, né, o Brasil ele é composto por cidades até 20 mil habitantes, mas temos cidades aí médias e grandes, mas a gente sabe que as cidades elas carecem desses dados, né? E dessa maturidade de dados, que é determinante, né, para uma cidade ter uma gestão aí mais técnica. Como que os municípios podem começar a virar esse jogo? Assim, um município que esteja aqui ouvindo, nos ouvindo, um gestor público que está querendo melhorar ainda, né, a sua maturidade em relação a dados, qual que é a sua sugestão aí? Qual que é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo vem da decisão de querer começar a usar os dados. Entender que os dados eles são importantes. E para isso começa com uma capacitação mesmo. Sabe? A gente trabalha muito aqui na Alice GovTech na formação de lideranças para que elas entendam o que é uma gestão de dados, porque a grande maioria nem sabe, né, Raquel? Então, assim, se a gente for pegar aqui o Brasil tem 5.570 municípios, 70% deles tem menos de 50 mil habitantes. Então, é tudo cidade pequenininha. Às vezes, esse município, ele não tem no seu quadro ali de servidores um profissional, um engenheiro, às vezes não tem um arquiteto, às vezes não tem um geógrafo, às vezes não tem ali um engenheiro ambiental, um profissional ali de curso superior que tenha a habilidade de trabalhar com dados, que viu isso lá na graduação dele, né? Minimamente ali, sabe trabalhar com indicador. Às vezes ele não tem nesse corpo técnico. Então, você tem que formar a pessoa que está lá. Então, primeiro, assim, a gente precisa criar uma cultura de gestão de dados. E as pessoas precisam entender que nós estamos vivendo um momento no Brasil de profissionalização da gestão pública. Está cada vez mais com o processo da tecnologia a questão do rastreamento das informações. Então, a gente precisa entender que cada vez mais o município, para ele conseguir escrever um projeto, para ele conseguir captar um recurso, ele vai precisar ter dados. Ele vai precisar justificar por A mais B que a cidade dele precisa mais que a cidade do outro, porque você não tem dinheiro para todo mundo. Então, quanto mais essa gestão tiver pessoas preparadas para poder sentar na frente do computador ali e escrever um projeto baseado em dados, maior é a chance desse município conseguir captar o recurso. E aí, aqui eu estou falando de um cenário que a gente está identificando que a gente está passando por várias mudanças. A gente tem a mudança da nova lei de licitações, que traz a questão do planejamento como uma questão prioritária na gestão pública. Então, se você entrar na lei de licitações, na 14133, e procurar a palavra planejamento, ela aparece mais de 30 vezes dentro da lei. Então, é algo que ele é extremamente esperado da administração pública. Ela precisa começar a agir com antecedência. Então, hoje a gente tem uma cultura de apagar incêndios nas prefeituras e a gente está migrando para uma cultura de planejamento. Então, as pessoas vão precisar se antecipar às situações. E não tem como você se antecipar se você não sabe qual é a situação que você está. Então, se você não tem dados, começa por aí, você vai precisar. Red tag, né? Flag. Acendeu uma bandeira vermelha aí, você precisa começar a entender. Isso aqui já está sinalizando, né? Desde 2021, já tem 4 anos, né? 4 para 5 anos que a lei foi aprovada, e ela já está aí demonstrando as necessidades. Aí, junto com a nova lei de licitação, veio a reforma tributária. Tem um impacto, né? Que vai trazer um impacto muito grande. Já está aí, né? Já estamos em agosto, já estamos aí. Sim, eu tenho relatos aqui de municípios que falaram assim: a nossa arrecadação já caiu 20 milhões. Os municípios estão todos desesperados. E aí, Grazi, deixa eu fazer né? Para alteração. Confirmar o link que você está fazendo, porque assim, quando o município ele deixa de arrecadar, ele precisa buscar,
né, ou mais financiamento, ou buscar mais dinheiro, vamos dizer assim, mais orçamento. É aí que você faz esse link, porque se ele sabe como que ele pode, né, com uma cultura de dados, conseguir isso. Explica um pouquinho mais para a gente. Né? Porque eu acho que é bem importante para a gente estar muito claro nisso, né? A gente tem aqui confirmações e casos aqui na Bright Cities de que um município que passou por um diagnóstico, que tem uma gestão mais técnica embasada em dados, conseguiu financiamentos, conseguiu projetos com CAF, por exemplo, e a gente sabe que o BNDES também está super alinhado com essa questão da gestão de dados, então isso se torna mais, ele se torna ainda mais maduro, né, e muito mais atraente, né, e com uma credibilidade maior para conseguir esse dinheiro. Mas explica um pouquinho mais para nós e também como cidades pequenas podem, né, buscar esse dinheiro adicional, ainda mais no momento como esse que você comentou aqui, cidades perdendo aí 20 milhões com essa gestão de dados. Então, é porque a gente tem uma mudança de regra, né, na administração pública. O que está acontecendo? É o que eu falei. Lá em 2021 começou essa mudança de regra, que foi com a nova lei de licitações. Mas não é uma só lei que faz a mudança toda. A gestão pública, ela é um emaranhado de normas. E você precisa entender qual é o impacto coletivo dessas micromudanças, né? Então vamos entender aqui, vamos aprofundar nesse item. Então a gente teve lá a Lei 14.133 que falou assim, galera, planejamento é importante, saiam da situação de apagar incêndio e comecem a trabalhar de forma antecipada. Ou vocês vão passar por grandes desafios aí, vocês vão travar a prefeitura. Porque agora tudo vai ter que ser feito de forma antecipada. E aí você vê, nesse cenário, você começa a ver a criação de um plano nacional de compras públicas, onde o município tem que informar todo ano tudo que ele vai contratar. Então, um ano antes, né? Então, o município tem que colocar lá até meados de abril, maio, ele tem que subir tudo que ele vai comprar em 2026, ele tem que subir em maio de 25, sempre um ano antes. Então, as pessoas têm que começar a se organizar e pensar de forma antecipada. Mas para você saber o que você precisa comprar, você precisa saber o que você tem, o que você não tem, o que está vencendo, quando que vai vencer o quê, né? Então, eu tenho tal instrumento de planejamento, esse instrumento aqui, o Plano Municipal de Assistência Social, o Plano Municipal de Educação, o Plano Municipal da Saúde. E aí você vai ter que adquirir, fazer compras. Só que você não pode comprar no ano que venceu o negócio. Você tem que comprar 2 anos antes, porque o processo é 2 anos antes. É isso que a lei de planejamento fala. Por outro lado, você vem a reforma tributária. A reforma tributária falou assim, municípios, vocês têm até 31 de dezembro de 2026 para informar para a Receita qual é o valor que vocês arrecadam do ISS e do ICMS. Esses impostos, eles não vão existir mais. Então, baseado no que você arrecadou nos últimos 5 anos, a Receita vai fazer uma média da arrecadação dos últimos 5 anos, e essa média é o que vai valer para os próximos 50. Ou seja, se o município pequenininho, que vive de turismo, e todo o mercado ele não oficial, não emite nota fiscal, a pousada não emite nota fiscal, o restaurante não emite nota fiscal, não está arrecadando ISS. Se não está arrecadando ISS, o município, na hora de receber o repasse lá do fundo que vai para os municípios, esse valor vai cair, porque o valor dele oficial é muito pequeno, entendeu? E aí é onde a gente está vendo, os municípios estão perdendo 20 milhões, já caiu a arrecadação 8 milhões, já caiu 5 milhões, aí desse fundo de repasse dos municípios. Então tá todo mundo, assim, fechando as contas, ninguém está comprando nada, porque eles estão vendo esse movimento de eu não sei quanto dinheiro que eu vou ter. Só que, num cenário como esse, qual que é o ideal? É o investir no nosso primeiro passo. É o investir na capacitação de dados, porque essa pessoa vai ter que aprender a captar recurso externo. Se o dinheiro que antes caía não vai cair mais, você vai ter que aprender a captar em outras fontes. E é isso que eu venho falando, Raquel. Tem mais de 3 anos. E a gestão pública não tá ouvindo, né? Aparece assim, como a gente teve mudança de gestão nos últimos 2 anos, quando eu comecei a falar 3 anos atrás, o prefeito que estava lá, ano que vem eu não estou aqui, porque tem essa cultura, né?
ano que vem eu não estou aqui, então o próximo que resolve, que descasque esse abacaxi. Aí o que chegou, até entender o que está acontecendo, onde que está, passou um ano. Aí agora, nesse ano, a galera está começando a entender que o prazo dele passou, que ele perdeu, porque a gente tem no Brasil essa cultura de eu resolvo os problemas da minha gestão, da próxima gestão, se a bomba estourar na próxima gestão, o próximo gestor que resolva. E isso, as cidades, elas vão vivendo um caos eterno de apagar de incêndio, porque você não tem uma visão de médio e longo prazo, que é o bendito do planejamento, que a lei de licitação falou, agora vocês vão ter que ter esse negócio, porque não dá para ficar vivendo de apagar incêndio, esse negócio é muito caro para o Brasil, né? Só para você ter uma pesquisa que fala que para cada R$1 que é desviado em corrupção no Brasil, a gente perde R$3 com ineficiência na gestão pública. Então, as pessoas acham que o problema do Brasil é corrupção, que desvia-se muitos milhões com corrupção. Não estou falando que corrupção não é um problema, só que eu estou falando assim, a gente tem um problema muito maior, que é o problema da ineficiência na gestão pública. E é esse aspecto da ineficiência que tribunais de conta, fontes de financiamento, governo federal, todo mundo agora começou a falar assim, finalmente, graças a Deus, isso está acontecendo, que eu vejo assim com alegria, né? Depois de 15 anos trabalhando com gestão pública, eu começo a ver um movimento que é um movimento assim, vamos fazer um combinado aqui? Todo mundo vai começar a cobrar as mesmas coisas, porque cada um cobrava uma coisa diferente. Então, agora tá assim, prefeitura, você quer pegar dinheiro no ministério qualquer? Você vai ter que escrever projeto e esse projeto vai ter que ser baseado em dados. Lindo, né? Excelente. Que agora, então assim, aí eu acho que você, né, traz aqui, né, o complexo. E assim, o porquê, né? Toda essa movimentação, perda de receita, e por que a gente está falando tanto da questão dos dados? Porque esses projetos eles precisam estar embasados em dados. Sim, né? todos. Agora, o passo é o município vai ter perda de receita. E por que ele vai ter perda de receita? Porque ele não se organizou para coletar dados. Porque se ele tivesse os dados do ISS e do ICMS, ele não teria problema. Como ele não investiu na coleta desses dados, agora esse dado virou crítico, urgente, ele não tem, agora ele vai ter que correr atrás do prejuízo e vai ter que começar a coletar esses dados. Só que agora ele já gerou um passivo para ele para as próximas décadas. Ele vai ter que lidar com o impacto disso. E qual que é o impacto disso? Ele vai ter que preparar a equipe dele, ele vai ter que ter uma equipe de escrita de projeto, de organização de projeto, de captação de recursos. Se ele não tem, ele vai ter que criar uma equipe, nem que seja uma pessoa de cada secretaria, se não quiser criar uma diretoria específica, para aprender a escrever projeto baseado em dados. Por quê? Porque agora o governo federal, para você captar recursos em Brasília, nos ministérios, você precisa justificar os projetos com dados. O Tribunal de Contas dos Estados, eles estão cobrando indicadores de performance. Você tem aí a questão do IAGM, que é o indicador do Tribunal de Contas baseado na Agenda 2030. E aí você tem esses... Hoje o Tribunal de Contas ele não quer mais saber se o município gastou 25% do recurso da educação com a educação. Porque antes o Tribunal de Contas fazia assim, só para vocês entenderem. Antes de 2025, Tribunal de Contas, prefeitura, você tem que gastar 25% do orçamento com educação. Gastou? Gastou. Eu não queria saber, tipo assim, se gastou direito, se não gastou. Quer saber se... né? Agora está considerando a performance também, que é o correto. Não é só a questão da utilização do orçamento, mas também se os indicadores estão melhorando ou não, né? Então, antes era só saber se gastou. Não estava querendo saber se estava gastando direito. Porque tinha assim... Antes era criar fortalecer a cultura de que você tem que gastar 25% com educação e 15% com saúde. Então, porque isso é uma rubrica constitucional. Os municípios são obrigados a fazer esse tipo de investimento. E os municípios não estavam fazendo esse investimento. Então, o tribunal estava cobrando, você tem que gastar 25%. Aí chegava dezembro, as prefeituras iam lá e comprava 300 milhões de tablet, para poder gastar rubrica, porque é mais fácil você gastar o dinheiro com produto, né? Comprava televisão, comprava computador, comprava não sei o quê, e aí ia lá e batia a meta. Beleza. Só que depois de 4, 5 anos, o tribunal começou a ver assim, essa galera aqui tá fazendo uma palhaçada com o dinheiro público aqui. Então, vamos começar agora a cobrar eficiência na aplicação do recurso. Então, agora, além de você gastar os 25%,
Você tem que mostrar, comprovar através de dados que os 25% na saúde, na educação e os 15% na saúde, eles melhoraram os indicadores da educação e melhoraram os indicadores da saúde. E uma pergunta, Grazi, o IEGM, vou até colocar aqui para o pessoal conhecer, foi criado aí pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas hoje já é, em 2015, mas hoje já é nacional, né? Hoje ele já foi levado aí para ser em todas as cidades. Né? É maravilhoso, porque houve uma padronização entre os tribunais de conta. Então, todos os tribunais de conta, eles cobram as mesmas coisas. Isso é muito legal. Foi criado pelo Tribunal de Contas de São Paulo, mas isso já virou uma metodologia nacional. E porque deu muito certo, né? Foi bem positivo. E aí, até vamos colocar aqui também, pessoal, nos comentários, né? Um pouco sobre para quem quiser conhecer mais esse painel aí também do IEGM, e que ele calcula, ele avalia a parte de performance das cidades, né? Sim. Então. Um índice de eficiência, né? É um índice de efetividade de gestão municipal. Real. Né? Então, quando a gente está falando da perda de receita das cidades, o que vai ter que buscar? Fazer mais com ou o mesmo orçamento, ou até menos orçamento, a gente está falando aí, trazendo toda essa questão de eficiência na gestão pública, que o ponto de partida, daí a Grazi Neta trouxe aqui, acho que para quem chegou agora, olha, se a gente está, né, tem a reforma tributária, a gente está vendo que muitos municípios vão perder receita, ele vai ter que captar, né, mais em projetos com o governo federal, e aí para isso vai ter que desenhar esses projetos têm que ser técnicos, embasados em dados, e também, né, a gestão pública vai ter que ser mais eficiente com o orçamento que tem, ou com menos ainda de orçamento. Então, traz o ponto sobre eficiência, que a gente também está sempre trazendo aqui a questão de uma cidade ser mais inteligente, uma cidade fazer melhor, né, utilizar melhor seus recursos financeiros, como que ela pode ser mais eficiente na entrega dos serviços públicos. A eficiência é crucial, né, também para essa realidade aí que as cidades vão passar. E é isso, a gente está falando sobre tecnologia, está falando de absorver tecnologia, mas também de inovação, mas principalmente o tema aqui hoje, que é como que a gente foca nessa cultura de dados, nessa a apropriação da cultura de utilizar os dados para colocar o dinheiro onde deve ser, né? Ou para escrever projetos melhores, ou para identificar aonde está sangrando mais, né, Grazi? Assim, utilizar esse investimento, essa aplicação, seja de saúde, de educação, que nem você comentou, da melhor maneira possível. E para ver se o que está sendo feito está surtindo resultado. Você também comentou, olha, o Tribunal de Contas antes olhava, né, se o dinheiro estava indo para o lugar certo de acordo com as leis, mas agora está indo para o lugar certo, está gerando resultado. Então, a gente está olhando indicadores, que os indicadores de performance. E aí a gente entra para essa nossa etapa aqui da conversa, que é como utilizar esses indicadores para analisar a performance da cidade. Né, a gente... hoje já existe, né, Grazi? Acho que a gente tem mais de 50 fontes de dados no Brasil, a gente já tem dados aí disponíveis, não tão consolidados, acho que é muito do trabalho que nós fazemos aqui na Bright Cities e que é Licigov também, e depois a gente também vai falar, gente, como nosso trabalho complementa, tá? Bright Cities e Licigov se complementam, mas como utilizar esses indicadores que já estão direcionados, já existem, a gente já sabe para uma cidade ser sustentável que ela precisa avaliar em termos de performance. Como utilizar isso, Grazi? Como você coloca isso? A gente falou o primeiro passo, a capacitação, entender, formar essa equipe, entender sobre essa utilização de dados. E qual que é o segundo passo em relação a esse entendimento desses indicadores? Então, aí a gente precisa entender ali do grau de maturidade do município, que nível Legal. Que ele está. Por quê? Porque vai ter gestão que vai falar assim, às vezes o próximo passo é criar os indicadores, né? Definir quais são os indicadores, definir uma metodologia de trabalho para essa cidade falar assim, ó, eu vou usar a ISO como metodologia de trabalho, eu vou usar a Agenda 2030 como metodologia de trabalho, eu vou usar a metodologia da empresa ABC, entendeu? Assim, primeiro, ela tem que definir qual é a metodologia. E tem várias metodologias. Ela tem que ver, de acordo com o grau de maturidade dela, qual é a metodologia que melhor atende a demanda dela para o grau de maturidade que ela está.
E quando você fala de maturidade, a maturidade de dados ou da infraestrutura tecnológica, é a maturidade de dados que ela esteja, ou como que essa cidade, primeiro, essa cidade ela é uma cidade pequena, média, ou como ela está nessa estrutura de dados? Acho que é mais a maturidade de dados da cidade. Eu falo de vários níveis, maturidade de equipe para Legal. poder entender, fazer a leitura desses dados, maturidade para saber se ela tem assim capacidade de investimento, porque tem metodologias que vai exigir coleta de dados, tem metodologia que você vai começar com dados secundários, depois, no outro momento, você vai trabalhar com dado primário. Então, tem que entender, assim, em que momento que aquela gestão está, se ela já está em condição de... É aquela coisa assim, você quer começar com a Ferrari ou você só está precisando de um fusquinha agora? Você precisa entender o que você quer, né? Qual é o seu nível de maturidade, o tanto que você consegue fazer de investimento para você começar a criar essa cultura de dados. Porque precisa entender que dados é uma coisa, é um SaaS, gente. É um serviço as a service. Você vai começar a fazer e você vai ter que ter ele pro resto da sua vida, Sim. né? Então, por quê? Ou aí você tem que definir, você vai fazer isso sozinho ou você vai contratar uma empresa para te ajudar? Você vai montar uma equipe interna para ficar coletando dado, padronizando dado, normatizando dado, compatibilizando 50 fontes de dado, ou você vai terceirizar esse serviço e falar assim, não, eu só quero aqui o meu login e senha e eu quero abrir aqui a plataforma e ter todos os dados calculados. E aí você vai poder investir o tempo da sua equipe na parte estratégica, né? Na escrita de projeto, né? E aí para captar o resultado, tem que decidir, são decisões estratégicas, e é isso assim que eu falo. Tem prefeituras, sobretudo as grandonas, que tem equipe de TI. Gente, Belo Horizonte tem um departamento que é só de desenvolvimento de software. Eles não precisam comprar um SaaS, eles criam o SaaS deles. Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo de nível de maturidade. A sua prefeitura, ela já está no nível que você consegue trazer isso para dentro e vocês mesmos desenvolvem, vocês mesmos fazem, vocês mesmos se resolvem, ou você está no nível que você precisa de ajuda de um terceiro? Porque às vezes é isso, tipo assim, primeiro que assim, eu não tenho equipe, eu não tenho um cientista de dados, eu não tenho um engenheiro de IA, eu não tenho um desenvolvedor para ficar aqui só cuidando disso. Vai ficar muito caro para a prefeitura manter essa equipe. Talvez comprar um SaaS é mais barato, entendeu? Então ela tem que olhar ali, botar faz parte da eficiência, né? De Oi? você também faz parte isso de ser eficiente. Eu sei que aqui para eu ser melhor, eu vou, né, para eu ter uma informação melhor, uma estrutura melhor, eu vou ter essa parte, né, ter de fora e vou investir em quem está dentro na capacitação, entender como utilizar esse dado e focar na estratégia, né? E nós estamos cada vez mais, e as prefeituras precisam entender, e eu ouvi isso, Raquel, numa época que eu trabalhava no Parque Tecnológico de São José dos Campos, e a gente, lá no PIT, né, de São José dos Campos. Super referência, né? E lá a gente prestava serviço para a Prefeitura de São José dos Campos, e na época era o Ramute, que hoje é vice-governador, né? O Ramute, ele era prefeito de São José dos Campos, ele começou com esse projeto de cidades, ou seja, né, gente, você já deve ter o quê? Uns 8 anos, essa história que eu vou contar aqui. Mas eu lembro que eu ouvi ele falando assim, as pessoas ainda vão entender que Smart Cities é um as a service. A prefeitura ela tem que sair dessa cultura de querer comprar o equipamento e comprar o serviço de inteligência. Então, ao invés de eu querer comprar o dado, comprar o software, comprar para eu ter aqui, eu quero comprar o serviço, porque o serviço de manutenção, de atualização, tarará, é terceirizado. E aí vem junto, né? Aí, de novo, você já compra tudo pronto e você vai focar na estratégia, utilizar na parte estratégica, né? Exato, mas isso é uma questão de cultura. O Ramute tinha essa visão há 10 anos atrás, né? Tô que virou governador hoje, entendeu? E a prefeitura de São José dos Campos já aplica conta, né? E a prefeitura de São José dos Campos, ela aplica isso já tem mais de 10 anos, essa cultura. Então, assim, a prefeitura ela não compra mais os equipamentos de ginástica, ela compra o serviço. Quem faz a manutenção tarará, é a empresa, porque é muito mais barato para a prefeitura terceirizar do que executar. A prefeitura ela não tem que executar. Se você for olhar ali no processo de da quádrupla hélice da inovação, a prefeitura ela tem como papel fazer uma grande gestão de produtos e serviços. Quem executa é o setor privado. O que ela vai fazer é a licitação e vai fazer gestão de contratos.
Porque quem executa ali é o setor privado. Porque se a prefeitura tentar executar tudo, ela não vai dar conta. Ela tem que entender assim, o que é crítico que eu vou executar e o que é aqui um serviço que eu posso terceirizar e eu vou abrir uma licitação e a empresa vai fazer para mim, entendeu? E eu vou ter ali critérios de qualidade que se a empresa não servir, ela sai e eu boto outra. Esse é o processo de eficiência da gestão pública. Você vai trabalhar com KPI, você vai trabalhar ali com indicadores de performance dos seus contratantes. As empresas têm que ter ali indicadores de qualidade para te falar, pode renovar meu contrato, ou então, seu contrato vai acabar porque você não atendeu os critérios, então sai você e entra outro. E tá tudo certo. E a Prefeitura de São José dos Campos, ela já entendeu isso tem mais de 10 anos. Por isso que ela tá lá, ganha certificações, e ganha prêmios, e ganha não sei o quê. Porque eles entenderam que o mais crítico para eles não é eles comprar o dado, é eles terem a inteligência. Tanto que lá, há 10 anos atrás, eles já tinham serviço de imagem de satélite, porque assim, qual que é um grande problema na prefeitura? Aí só para vocês entenderem, gente, vou trazer um exemplo aqui prático, para vocês entenderem da aplicação do dado como inteligência, como Smart City as a Service, que foi a terminologia que o Ramute usou na época. Que é o quê? Eles faziam lá. A prefeitura ela tem lá 4, 5 fiscais para coordenar uma cidade de 750 mil habitantes. Não tem gente para fiscalizar, não dá para você fiscalizar todo mundo. É a mesma coisa barragem, é a mesma coisa assim. Você não tem fiscal para tudo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um processo de automatização de coleta de dados, onde eles contrataram um serviço que a empresa ia lá, passava o drone, identificava as áreas que estavam tendo desmatamento ou novos loteamentos irregulares, e ao invés do fiscal pegar a motinha dele e ir lá pessoalmente, brigar com o cara no campo que não pode, ia ali o drone ia lá, tirava foto, depois só ia lá e notificava a empresa, entendeu? E entregava os relatórios, assim, olha, esses são os lugares que o fiscal tem que ir. Ele tem que sair caçando, ele já saía com rota. Isso é inteligência, isso é aplicação de dados com inteligência. Então é a mesma coisa, você tem lá um pool de indicadores, e aí você vai conseguir identificar quais são as áreas que estão menos eficientes. Nossa, olha aqui, o nosso IDEB está muito ruim. Então, dá para dá para descobrir numa base de dados quem no Brasil tem o melhor IDEB, para você poder saber que projeto que essa pessoa fez, você saber que projeto que você tem que replicar. Então, é essa inteligência de dados que começa a trazer um novo momento da administração pública. Que ela chega não porque estamos maduros, porque não estamos. A galera tá deixando tudo para a última hora. Ela chega como, tipo assim, filha, a água tá aqui, ó, tá batendo o pescoço, nova lei de licitação mudou a regra, o povo tá entendendo agora, 2 anos, né? Porque, assim, foi em 2021, aí 22 teve eleição. Aí a galera de 22 que entrou ficou totalmente perdido, né? De 21 ninguém entendeu como é que mexia no negócio, aí prorrogou a 8666, aí a galera chegou em 22, aí prorrogou até 23 para a galera poder entender, chegar e entender o que estava acontecendo. Aí, a partir de 24, o povo começou a entender de lei de licitação, e até hoje tem gente ainda que não entende o que é a nova lei de licitação. Eu já tenho 4 anos e o povo ainda está perdido. E aí agora, que é isso? Deixa tudo para a última hora. Aí chegou a reforma tributária. Tá batendo na porta até 31 de dezembro. Tem um monte de coisa que o município tem que entregar até 31 de dezembro que ele não tá nem sabendo. E aí, por conta da reforma tributária. E aí, ele vai ter um impacto nos próximos 20 anos, porque ele não fez o para casa, porque ele não teve acesso à informação, porque ele não se preparou, não se organizou, né? E para quem está ouvindo que estamos nessa situação, então o que fazer, né? Eu acho que a gente está aqui para dizer que tem como resolver, né? E aqui é o nosso principal sugestão, né? E o nosso core aqui de trabalho é como a partir daí o que fazer hoje, né? Que a gente está indo no terceiro ano, né, de gestão, segundo ano de gestão, né? A gente está no momento que ainda dá tempo da gestão municipal ir atrás. E aí a gente falou do primeiro passo, né, Grazi, que é o primeiro passo, capacitação em dados, então buscar as ferramentas que existem. O segundo passo, eu entender qual que é a maturidade da cidade.
E aí a gente ir do terceiro passo, que é criar esse observatório de dados da própria cidade. Então, aqui a gente está comentando, a cidade ela pode fazer isso internamente, ela pode buscar, né, fornecedores para isso, empresas, como a gente faz, né, a Bright Cities, como a Alice Gov, que também é complementar, buscar o que já tem de ferramentas, então, quais são as normativas que já estão disponíveis. Então, a gente aqui segue, né, as normativas da ISO, então a gente já tem aí mais de 200 indicadores já né, definidos de o que eu tenho que fazer em termos de monitoramento de dados, todos esses já correlacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que daí também, Grazi, também trouxe isso, acho que é legal a gente explorar isso, né, Gra? Que também a cidade, ela está monitorando a sua performance, olhando a sua eficiência e avaliando a sua performance a partir de indicadores, que a gente já tem a lista, então, né, se a sua cidade ainda não segue esses indicadores, buscar esses indicadores, né, saber conhecer essas normativas. A gente comentou aqui no início, são normativas da ISO, tem cidades sustentáveis, 37120, cidades inteligentes, 37122, cidades resilientes, 37123, e agora também a de ESG 37125. Então, eu já tenho isso, e aí o próximo passo, que a gente está falando aqui do terceiro, de novo, vamos ser aqui bem didáticas. O primeiro passo, Grazi já explicou aqui, capacitação. O segundo, entender a maturidade para você buscar as ferramentas corretas para a sua cidade. E o terceiro é formar esse observatório de dados. A partir do quê? Identificar as metodologias. Eu vou seguir a normativa da ISO, que está correlacionada aos ODS, eu vou seguir o que hoje ter isso já correlacionado com as fontes públicas. E aí, a partir de então, formar essa ou equipe ou uma parte terceirizar e trazer, né, buscar fora e trazer e focar a sua equipe. Então, agora eu ia sugerir para a gente falar um pouco desse observatório de dados, Grazi. Como que a gente, né, monta isso, como que você tem trabalhado isso nas cidades. E antes disso, só um ponto que eu acho que é importante, porque você falou de geoprocessamento. O mercado de geoprocessamento sofreu, né, com empresas que entregavam promessas caras, né, ou investimentos altos, mas não cumpriam contratos. E aí gerando ceticismo. Como que a gente pode reconstruir também essa confiança dos prefeitos no uso da tecnologia e desses sistemas? Porque você também trabalha muito com isso. Sabe da importância da gente usar esses sistemas que vão gerar, né, esses monitoramentos, principalmente nesse foco do geoprocessamento. Você continua acreditando da importância disso? E como que a gente pode mudar esse ceticismo que existe, e às vezes em algumas cidades aí do Brasil? Isso é muito importante, Raquel, porque assim, a gente, em 2010, a gente viveu essa onda do geoprocessamento, do cadastro técnico multifinalitário, e tinha muita empresa amadora que vendeu uma solução e não necessariamente conseguiu entregar isso depois, entendeu? E esse é um desafio muito grande, porque você tem duas pontas ali, que só para vocês entenderem, gente, o geoprocessamento é quando você vai lá, vai passar um drone na sua cidade, ou vai passar um avião, dependendo aí do território, vai fazer um imageamento, tipo o Google Earth, assim, vai tirar uma foto atualizada da sua cidade. E essa foto, ela precisa ter características técnicas específicas que vai te permitir atualizar a planta genérica de valores, que vai te atualizar o IPTU da cidade, o cadastro imobiliário, o código de obras e postura. Isso vai influenciar questão de inscrição na escola, onde que a criança mora, se ela está longe da escola, distribuição dos idosos. Tipo assim, você usa esse cadastro para um monte de coisa, tá? Por isso que ele é chamado cadastro técnico multifinalitário, porque ele tem multifunções, ele atende todas as secretarias. Então, você vai tirar essa fotografia, você vai saber quais são as áreas de preservação ambiental, você vai saber quais são as áreas de uso de pastagem, ou qualquer área industrial, você vai mexer no uso e ocupação do solo da cidade, você vai mexer. É uma base de dados que ela é a fundação da cidade inteligente. Toda cidade tem que ter isso. Belo Horizonte faz essa atualização de 4 em 4 anos. São Paulo faz essa atualização também num período similar. E São Paulo é essa base de dados que São Paulo disponibiliza no GeoSampa, que atrai investidores, que atrai ali projetos com universidades, startups, hackathons. Então, assim, é uma base de dados que você promove desenvolvimento econômico, social, ambiental, promove aí cidades inteligentes e sustentáveis. Só
que ela tem critérios muito específicos para poder atender, né? E aí, as empresas que no início, e isso acontece e a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu estou vendo a mesma coisa acontecendo com a IA. A IA no setor público tem um monte de gente criando aplicativo, vendendo IA, desenvolvendo agente para IA para setor público, vendendo caro a solução, mas na hora que você vai ver a qualidade do que está naquela IA não é essa coisa toda. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque toda vez que chega uma tecnologia, vem uma galera querendo surfar na onda e vem e às vezes joga a qualidade do que está sendo prestado lá para baixo. E aí, isso aconteceu lá em 2010 com o geoprocessamento. Galera cobrando 5 milhões, 8 milhões para fazer um levantamento de uma cidade que custaria tipo 1, estava cobrando 5, cobrando 8 milhões. Não entregou o que ia ser feito. E aí criou uma sensação péssima. Hoje você tem prefeitos que você vai conversar com eles e fala assim, não, eu não faço esse negócio aqui. E é tão importante, né, gente? Deu problema no Tribunal de Contas. É essencial, né, fazer esse trabalho. Então, e você vê que hoje tem muitas empresas que entregam esse resultado e que traz muito resultado fazer esse trabalho, né? Então, a gente precisa mudar isso. Traz muito resultado, mas a forma como alguns espertinhos entraram no mercado... Tem que saber onde, qual fornecedor. O mercado, entendeu? E aí agora você tem que fazer 10 vezes mais trabalho para você conseguir convencer o prefeito que ele tem que fazer aquele negócio. Porque a gestão anterior fez, lá em 2010 o prefeito fez, e aí deu problema no Tribunal de Contas. Por que deu problema no Tribunal de Contas? Porque a empresa não entregou o que ela tinha que fazer. E, por outro lado, não tinha na prefeitura ninguém capacitado e qualificado para validar o que a empresa estava entregando. Então, eu já vi muito isso em prefeitura, que compra projetos extremamente complexos, mas ele não tem uma equipe interna que dá conta de validar o negócio. Ele só acredita que a empresa vai entregar o que contratou. E você tem que ter um processo de validação interna, entendeu? Que se você não tem condição de fazer, então você tem que contratar uma outra empresa para fazer a validação para você. Então, essa é a sugestão. Valida, né, antes de comprar, mas continua, né, trazendo. A prefeitura ela tem que se organizar. Por isso que eu estou falando assim, você tem que qualificar. Eu falo assim, eu tenho uma frase que eu falo desde 2020. Somente líderes inteligentes promovem cidades inteligentes. Cidade inteligente não é tacar um monte de Wi-Fi na praça, lâmpada de LED, vamos criar um observatório, mas se as pessoas que estão dentro da prefeitura não sabem usar os observatórios, se a pessoa que está dentro da prefeitura não sabe usar os dados que está vindo pelo Wi-Fi na praça, primeiro, se você está colocando Wi-Fi na praça e não está coletando dado do Wi-Fi na praça, você já está fazendo errado. Entendeu? Porque o objetivo é você ter dados que te permitam compreender o comportamento do cidadão e usar esses dados para a criação de políticas públicas. Esse é o objetivo. Então, se você está colocando lá semáforo verde, está colocando câmera na cidade, está colocando Wi-Fi na praça, está lotando de sensor, IoT pela cidade inteira, mas você não tem um lugar que está juntando esses dados, integrando e criando indicador, você não tem cidade inteligente, você tem cidade digital, você tem cidade tecnológica, porque a inteligência vem do dado. A inteligência vem de você olhar o dashboard e falar assim, isso está ruim e eu tenho que fazer isso aqui para resolver. É nesse nível que você tem que chegar. Então, se o gestor que está assistindo essa live, ele não está nesse nível, então comece a trilhar esse caminho. Porque quanto mais rápido ele começar a trilhar esse caminho, mais rápido ele colhe os frutos. E entenda que gestão pública não é um negócio que você planta hoje e você colhe amanhã. Não é assim. Então, você tem que criar uma cultura de dados, porque aqui sempre foi assim, agora não vai ser mais, porque a regra mudou. Então, vamos ter que quebrar a cultura do sempre foi assim. Vai ter que quebrar a cultura do... mas aqui a gente... o Joãozinho sai de férias e aí o setor para, porque você não tem processos mapeados. Então, assim, você tem várias coisas que você precisa organizar dentro de uma prefeitura que começa nas pessoas. Se você não tiver o engajamento também das pessoas, Raquel, não acontece. Porque se você não adianta nada, você vou lá, vou comprar aqui a plataforma da Grazi. A Grazi tem aqui uma plataforma também de dados. Vamos comprar lá a plataforma Chess, que é a plataforma da Grazi. Mas se as pessoas elas não entenderem a importância do uso do dado, eu vou colocar a plataforma na prefeitura e não vai ter uso da plataforma. E aí o meu contrato não vai ser renovado porque ninguém usou o dado.
Entendeu? Então, assim, não adianta a gente só querer tacar a tecnologia na prefeitura. A gente precisa, para mim, é sempre a base, a fundação são as pessoas. Se o servidor não comprar ideia, se o gestor não comprar ideia, se o setor de compras, e aí assim, você não adianta você convencer uma pessoa, né? Ah, o secretário lá de planejamento adorou a ideia, vamos fazer. Mas se o prefeito não comprar ideia, o setor de compras não comprar ideia, o jurídico não comprar ideia e os técnicos não comprar ideia, o contrato não sai. Se a pessoa que está escrevendo, vê ali, né? A Aline está lá escrevendo um ETP nesse exato momento. Se a Aline, na hora que ela está escrevendo um ETP, ela não conseguir justificar o motivo pelo qual é importante ter uma ferramenta de plataforma de dado, o próprio jurídico trava o processo. Entendeu? Mas é exatamente, né? Essa que é. Algumas empresas vendem sonho às prefeituras e acabam entregando um verdadeiro pesadelo. E aí, Karina, é nesse sentido. A prefeitura ela tem que estar preparada para se bloquear disso daí. Então, por isso que eu falo que começa com capacitação, começa com treinamento. Porque se a gente não preparar essas pessoas para essa nova forma de fazer política pública, porque a gente está numa transição, a gente está no meio do olho do furacão. As regras estão todas mudando, estão todas entrando ativamente ao mesmo tempo. Então, se a prefeitura ela não enxergar na capacitação do gestor e do servidor como algo estratégico para a construção de cidade inteligente e sustentável, a gente não vai conseguir. E aí você vai olhar a LOA e a LDO dos municípios. Quanto que tem para capacitação? R$10 mil no ano. Você não capacita ninguém, gente. Como que você vai capacitar R$10 mil uma equipe? Não capacita, né? Então, cada secretaria ela tem que observar ali para o seu instrumento de planejamento e entender eu preciso, qual que é a minha ferramenta? Qual é a ferramenta que vai me trazer dados e que vai me ajudar aqui a ter uma visão estratégica? Porque às vezes está difícil demais convencer a prefeitura toda para fazer um programa mais complexo, mas às vezes você vai pegar lá uma secretaria, a assistência social, vai usar os dados lá do GESUAS, do nosso amigo aqui, o Rodrigo, né? O Igor. Do Igor. E aí a gente vai usar lá o dado do GESUAS para poder fazer o alinhamento e a melhoria. Aí, gente, às vezes a estratégia é pegar uma secretaria e essa uma secretaria faz, ela começa a escrever, ela começa a usar os dados, ela começa a escrever projeto, captar recurso e ganhar prêmio. Aí todas as outras falam assim, nossa, mas o que essa secretaria está fazendo? Aí na hora que ela vai ver, ela usou ali uma plataforma de dados, ela capacitou a equipe dela, ela aprendeu a captar recurso em outras fontes e não ficou dependendo só de emenda parlamentar. E aí é nesse caminho que a gente vai conseguindo fazer esse trabalho de formiguinha, que é um trabalho de formiguinha. Aí você convence uma secretaria aqui, uma secretaria ali, e aí quando você vê, o negócio vai. Essa é a esperança. Não, total. Acho que assim, é bom que você foi bem, né, completa aí na sua fala, né, Grazi? Então a gente falou muito da importância da capacitação para que a prefeitura também, os gestores públicos saibam criticar, saibam, né, saber avaliar muito bem os fornecedores, também manter isso e tornar isso uma cultura dentro da prefeitura para isso não se perder entre gestões. Aí a gente falou do segundo passo para que a cidade ela possa, né, criar essa cultura também. Ela precisa entender muito bem do seu diagnóstico atual, a sua maturidade, qual que é a sua maturidade atualmente, para entender quais são as ferramentas que ela vai abraçar. Vai, a partir daí, criar esse observatório de dados, que não é num momento só, né? Um observatório que é contínuo, você até utilizou o termo software as a service. Então, a gente está falando aqui que ele vai ter que ser atualizado, vai ter que ser mantido. Para quê? Para que a gente possa entender e avaliar a performance da cidade, e a partir daí a utilização dessas informações para direcionar LDO, plano diretor, os planos que existem. Então, assim, esse observatório de dados ele é uma base muito importante como insumo para todo esse planejamento da cidade, que tem a relação também que você falou da nova lei de licitação, que está cobrando esse planejamento. Essa mudança, né, da gente... sabe que do desafio da gestão pública de sair do apagar incêndio e para o planejamento. Fundamental também para esse momento que as prefeituras estão passando, que obriga elas a ser cada vez mais eficiente na utilização do recurso, essa mudança, né, tributária que também vão passar, e esse até a própria maturidade da própria população, de cobrar que as gestões sejam mais eficientes. Né? A gente precisa disso, a gente entende que hoje já tem uma tecnologia, uma inovação, fornecedores, formas... né, normativas e formas de como as cidades e os gestores podem
né, utilizar e abraçar essas possibilidades de dados para tornar uma decisão em uma tomada de decisão mais assertiva e mais eficiente. Então, sensacional, Grazi. Acho que passamos aí, né? Não só, acho que é interessante nessa visão que a Grazi tem, né, de política pública, que não passa só da utilização do dado, mas também de como a gente precisa fazer várias melhorias em termos da gestão atual, né? Então, isso é bem interessante. E eu queria pedir aí, Grazi, para você também comentar, falar suas falas finais. Infelizmente, estamos chegando ao fim. A gente vai dar uma lida também aqui em todos os comentários, que foi muito bacana, mas também você poder falar como que as pessoas também te encontram, né? Falar um pouco, a gente botou o site aqui da Alice, da Alice Gov, mas também eu sei que Grazi é muito ativa em LinkedIn, no YouTube. A gente também vai publicar esse YouTube aqui, esse Bright Talks, no YouTube, nos canais da Bright e da Alice Gov. Então, você que gostou do conteúdo, repasse isso, porque a gente tem, acho que, assim, duas vontades aqui de explorar e divulgar cada vez mais consultoras, empresas, GovTechs, que acreditam muito na mudança da gestão pública e que nós hoje somos, né, Grazi? A gente fala muito disso, ferramentas para poder fazer essa mudança e tornar a gestão mais eficiente. Então, como que as pessoas podem te encontrar? Conta um pouquinho para a gente. Bom, como eu falei, né, Raquel, eu sou pesquisadora na área de cidades inteligentes, então vocês podem me encontrar aí. Aqui no YouTube a gente tem um canal, é sempre Doutora Grazi Carvalho, seja no LinkedIn, Legal. seja no Instagram, seja no YouTube. A gente tem um canal no YouTube aí com quase 10 mil inscritos, a gente tem mais de 300 lives sobre gestão pública ali no canal, ODS, plano PPA, o que você quiser, a gente tem conteúdo ali. A gente também tem um livro que fala aqui da nossa metodologia de aceleração de cidades inteligentes. Se você entrar lá no meu Instagram, no link do Instagram, lá da bio, tem um Linktree assim que você consegue ter acesso às coisas que a gente faz, né? Ao link do livro. A gente Vamos colocar o link também aqui na publicação, tá, gente? A gente vai colocar o link aqui também. E aí, se você gosta dessa ideia, aqui a gente tem essa metodologia explicando como que faz a questão de gestão de dados, como que você faz esse alinhamento de instrumentos de planejamento, projetos, captação de recurso, ao monitoramento de políticas públicas com essa questão de gestão de dados. Então, é um livro que traz esse embasamento metodológico, científico, né? Para esse processo. Então, fica aqui a dica do livro para quem quiser conhecer um pouco mais. Tem ele impresso e tem ele em formato e-book. E a Alice GovTech, a gente trabalha com isso, né, Raquel? Só explicar um pouquinho o que a Alice faz. A gente é uma empresa de consultoria e treinamentos na área de cidades inteligentes sustentáveis. A gente tem treinamentos que gestores do Brasil inteiro podem participar de forma online, treinamentos ao vivo, assim, um dia inteiro, com várias temáticas. Já está saindo aí a agenda de treinamentos agora do segundo semestre. A gente tem um MBA na área de gestão pública e liderança para cidades inteligentes, parceria com a Universidade do Paraná. Então, com foco aí em servidores e gestores, né, lideranças que atuam nessa área de cidades inteligentes sustentáveis. E aí é bom porque a gente trabalha muito com notória especialização, notório saber, licitação. Esses certificados é sempre bom, né, nos ajudar aí. E a gente trabalha com a plataforma. A gente tem uma plataforma de dados que ajuda nesse alinhamento de leis, projetos, captação de recursos e monitoramento de políticas públicas. Então, a gente cumpre esses 4 pilares, que é justamente a metodologia que a gente apresenta aqui, que é a plataforma que foi desenvolvida para ajudar a implantação dessa metodologia de cidades inteligentes sustentáveis. Então, a gente vem trabalhando aí com esse observatório de dados e alinhando isso com captação de recursos, com escrita de projeto, mentorias online, para ajudar a destravar o que está travando, né? É isso que a gente trabalha aqui. E não é o seu único livro, né, Grazi? Você também comentou de um outro livro, né? Outro, eu vou pegar ele aqui, peraí. Tem esse aqui também. Esse já é cenários futuros para cidades. Esse aqui é muito técnico, gente. Esse aqui é para quem gosta de geoprocessamento, estatística pesada, que aí vai mostrar, tá vendo, os mapas, as simulações, como que você usa os dados geográficos para simular cenários, né? Então, por exemplo, às vezes, aí isso aqui já é para cidade que tem uma maturidade maior, né? É uma cidade que já tem um histórico de dados, que aí você precisa de ter pelo menos
5 anos de dado do passado, para você conseguir simular 5 anos para frente. Então, aqui a gente usou Belo Horizonte, porque Belo Horizonte tem 40 anos de dado. Então, a gente conseguiu fazer uma simulação bem bacana para a área da Pampulha, que foi onde eu falei no início, né? O case da Pampulha, do Rodoanel, que ia passar, a gente fez a simulação dos impactos, e aí ela acabou virando patrimônio aí da Unesco, contribuiu o estudo aí para fortalecer os argumentos, né? De por que ela tinha que virar patrimônio. Então, é muito bacana, assim. Então, a gente tem esses 2 livros, aí eles têm lá em e-book e impresso, só esse aqui, que a gente está vendendo agora. Aqui, só esse. E aí, quem quiser, tiver interesse em conhecer, fica à vontade aí. Travou para mim, Raquel, sua câmera. Estou aqui agora, dona do canal, do canal da Bright Cities. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos vocês que ficaram até o final, né? Numa manhã aí de terça-feira com conteúdo. Espero que, se vocês curtirem aí esse conteúdo, pega o link dessa live, manda para os gestores. Eu estou vendo aqui que tem vários gestores, servidores públicos aqui acompanhando a live. Pega o link da live, manda lá no grupo dos secretários, pede a galera para assistir a live, porque isso ajuda a criar uma cultura de gestão de dados, as pessoas começam a despertar para esse conteúdo, né? E aí a gente consegue aí finalizar esse processo de forma positiva, tá bom? Agradecer a todos aí, e não sei se a Raquel vai voltar. Vai voltar? Não vai voltar? Acho que podemos encerrar a live. Tchau. Tivemos aí uma queda aqui e apagou aqui, mas você estava comentando, Grazi, sobre o seu livro e dizendo, né, desse último livro, que foi o primeiro seu livro, né, que é mais técnico. Então, na verdade, eu despedi de todo mundo, Raquel. Você caiu, aí eu já dei tchau, já fiz com a galera toda compartilhar o link nos grupos dos secretários, já fiz. Maravilhosa! Já tinha até despedido da galera. Legal. Bom, então, gente, só voltei aqui para agradecer, Grazi, você pela essa conversa. A gente até foi mais longo aqui o nosso Bright Talks, mas porque valeu a pena. Obrigada pela sua participação, obrigada para quem participou hoje, vários comentários. E é isso que a Grazi falou. Vamos divulgar, conteúdo bom a gente divulga, a gente também participa, a gente comentou aqui da Licigov, da Grazi para seguir, continuem seguindo também. Bright Cities, a gente passou aqui também, porque a gente sempre vai ter Bright Talks, a gente sempre vai trazer pessoas relevantes como hoje, Grazi Carvalho aqui para vocês, para falar como que a gente torna as cidades mais inteligentes, mais sustentáveis, para melhora de qualidade de vida e para que a gente tenha aí eficiência na gestão pública. Então, obrigada a todos que estão participando aqui e obrigada novamente, Grazi, pela sua participação. Obrigada, estamos sempre disponíveis. Obrigada a todos. Ótimo dia. Tchau, tchau, gente.